Olá, meus caros. Vamos falando aqui sobre o caso, de certo modo, indiretamente se refere, pelo fato de recentemente a gente ter trazido, conversado, comentado do Leniel Borel. Então vamos ao caso Henri Borel, falando do suspeito, mesmo preso, está em prisão preventiva. Jairinho faz planos, o doutor Jairinho está preso há 3 anos, porque o crime foi lá em 2021, um mês depois do ocorrido com a criança, ele foi preso, então já deve dar mais de 3 anos, beirando a 4. Jairinho faz planos de casamento dentro da prisão. O vereador caçado é acusado de ter assassinado o enteado juntamente com a ex-namorada Monique Medeiros. O médico e vereador caçado Jairo Souza Santos Júnior, conhecido como Dr. Jairinho, de 46 anos, tem planos de se casar. O político carioca é acusado de ter assassinado, juntamente com a ex-namorada, a professora Monique Medeiros, o filho dela, o menino Henri Borel, aos 4 anos de idade, no apartamento em que viveu na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio. O crime ocorreu em 8 de março de 2021. Ela também está presa em uma unidade prisional fluminense. O novo amor do político atrás das grades não é exatamente tão recente. Jairinho planeja se casar com a servidora pública Fernanda Abdu, tem 47 anos, que foi sua namorada na adolescência. Como ele, que nasceu e foi criado no bairro de Bangu, na zona oeste carioca, ela também é moradora do bairro. Os dois se conheceram quando ambos tinham por volta dos 10 anos de idade e tiveram um filho que hoje é advogado. O casal, no entanto, nunca se casou ou morou junto. Jairinho tem ainda mais 2 filhos adolescentes, frutos de sua união com a nutricionista Ana Carolina Ferreira Neto, que hoje mora fora do país. Então, a pretendente dele, do doutor Jairinho, é essa aqui, ó, que ele já teve um relacionamento com ela, no qual saiu um fruto, um filho. Então, ele vai casar com a mãe de um filho dele. Olha o camarada. Diz que era de Jesus, um filho com essa, 2 filhos com outra que mora no States, acho fora do país, talvez, provavelmente nos States, e estava já com a Monique, que tinha o filho do próprio Leniel Borel. Pelo que a matéria da Veja apurou, o casal já comunicou às autoridades a intenção de oficializar um enlace, mesmo com o Jairinho estando no presídio Pedrolino Verningen de Oliveira, o Bangu 8, para onde vão presos com ensino superior. Questionado sobre o casamento, o pai do político, o ex-deputado estadual Jairo de Souza Santos, chamado de Coronel Jairo, confirmou os planos, mas ressaltou que no momento a prioridade é provar a inocência do filho e ainda disse: faço muito gosto dessa união. A Fernanda é uma grande pessoa, mulher espetacular e, além de tudo, bonita. Esse aqui é o filho do doutor Jairinho com essa tal Fernanda aí, ó. Tá vendo? Isso aí é o filho dele, mais velho. Coronel Jairo contou que desde que o filho foi preso, exatamente um mês após a morte do menino Henri Borel, lá em abril de 2021, Fernanda Abdu tem ido religiosamente às quartas e sábados visitar seu filho no presídio. O casamento é o sonho dourado deles, mas por mim só deve acontecer depois do julgamento. Nada é mais importante do que resolver essa covardia que fizeram com Jairinho, diz o ex-deputado, que insiste a todo instante na inocência do filho. O vereador cassado é acusado de homicídio triplamente qualificado, motivo torpe, tortura e impossibilidade de defesa da vítima, com aumento de pena por se tratar de menor de 14 anos. Sua ex-namorada, Monique Medeiros, foi denunciada à justiça também por homicídio triplamente qualificado, mas na forma omissiva imprópria. O laudo pericial aponta que o garoto Henri Borel morreu em decorrência de 23 lesões por ação contundente, incluindo laceração hepática e hemorragia interna. 3 meses após a morte do menino, um crime que chocou o país, o político foi o primeiro vereador carioca a ter o seu mandato cassado na Câmara do Rio, por unanimidade. Era a 5ª vez que ele ocupava uma cadeira na Casa Legislativa Municipal. Após a morte de Henri, surgiram depoimentos de ex-namoradas de Jairinho, o acusando de tê-las agredido e torturado seus filhos. O político e Monique Medeiros irão a júri popular no Rio,
sem data ainda marcada, e nós já temos 3 anos desse caso e eles ainda não foram a júri. Olha que demora, hein? Lembrando que o caso da Flor de Lis foi 3 anos, né? Foi 3 anos até. 3 anos e meio. Já passamos de 3 anos desse caso e meio. Provavelmente, ano que vem, devem ir a júri. Lembrando que eles estão presos de modo preventivo, porque não há uma sentença, não há uma condenação, não foram nem para o tribunal do júri. Até o momento são suspeitos, ainda que estão presos. É assim que funciona o direito brasileiro. A hora que eles forem, então, condenados pelo júri e assim confirmados, vamos dizer em outras palavras, pelo juiz ou pela juíza, aí sim serão condenados. Aí sim cumprirão as suas penas. Claro que esse tempo de prisão que eles estão passando já vai ser abatido das penas que eles provavelmente vão ser condenados, tá? O tempo de pena, eu quero dizer. É isso, meus caros. Olha como é que está a coisa, né? O camarada tem condições, aí as minas querem. Claro que no caso aqui é uma ex-ficante dele. Mas se fosse qualquer um pobre pé rapado aí, provavelmente não teria nenhuma ex na porta do presídio para lhe ajudar ou para casar com ele. Por outro lado, a gente vê também que o comportamento da pessoa quer dizer muita coisa. Se já sabia que ele tinha um comportamento abusivo com as ficantes e com os filhos das mesmas, por que que, no caso, a Monique, ela não cuidou da criança, não é verdade? A Monique está presa, acho que já até deu, se eu não me equivoco, entrevista, ele vai dar, ou já deu aí, logo vai ser transmitido aí pela Record. Olha só, em 6 de maio de 2024, o STF disse que Medeiros teria que continuar preso, então foi um HC para o STF, mantendo a prisão de Monique. Por que impetraram um HC, melhor dizendo, para o STF? Pelo fato de que ela está em prisão preventiva, não é condenatória. Não está presa por uma sentença, então estaria sofrendo algum abuso, ou melhor dizendo, com a prisão ilegal. Portanto, todavia, o STF decidiu favorável. A segunda turma do STF formou maioria de votos para manter a prisão de Monique Medeiros, ré por tortura e homicídio do filho. Os dois dá a entender que agiram juntos. Os ministros analisaram no plenário virtual um recurso da defesa de Monique contra a decisão do Gilmar Mendes, que determinou a prisão. Mendes votou pela rejeição do recurso. O ministro considerou que a defesa não apresentou elementos que justifiquem a concessão de prisão domiciliar ou de outra medida alternativa à prisão. Se ela tivesse alguém menor de 14 anos, ela poderia alegar isso para estar solta respondendo em liberdade. Mas como não tem, e aí fica difícil. Ainda que a defesa tente, obviamente, uma série de possibilidades para ela estar livre. Então tá aí as atualizações desse caso, bastante complicado, não é verdade? Provavelmente a Monique já deve ter algum pretendente também para ela casar, ou se não está se envolvendo com alguém lá na própria penitenciária. É assim.